só vai usar se está aqui, só vai colocar a observação daquilo que é possível ou não. O outro você não vai usar, porque é uma soma normal. Minha gente, vamos sair para o nosso Lacone Café, filha. Daqui a pouco voltaremos. Viu, Letininha? Vamos descer. Bem, pessoal, o meu curso que começar no sábado de redação oficial foi suspenso porque não tinha sala. Tá vários cursos aí. Aí vai ser no domingo, dia 21, que serve para vocês também. Dia 21, domingo, o dia todo, manhã e tarde. É um combo de questões, resolvendo questões de redação oficial que vai cair lá para vocês. Bem, voltando aqui, vamos ao nosso ponto. Coloque aí número 6. Número 6. Aí você coloca o seguinte: a vírgula, anote aí, a vírgula, nas orações, a vírgula, nas orações adjetivas. As vírgulas nas orações adjetivas. Explicativas. Aí você coloca o que igual a o qual a qual, pronome, pronome relativo. Então, o que igual ao qual, pronome relativo. Então, vejam aí, orações adjetivas explicativas. Eu caio muito na prova também, essa relação de subordinação. Então, toda oração adjetiva tem um pronome relativo. Ou ele está claro ou subtendido, mas sempre vem um pronome relativo no meio. E como é que eu sei que é pronome relativo? Quando é trocado por o qual, a qual, os quais, as quais. Há uma mudança semântica na vírgula. Então, vamos ver aqui. Olhem. Vendeu, vendeu as vacas que são leiteiras. Caiu na prova. Vendeu as vacas que são leiteiras. Pode repetir de novo. Vendeu, pode repetir. Vendeu as vacas que são leiteiras. Ponto. Aí você chega aqui, ó, sublim, que são leiteiras, e sublim, que são leiteiras. Aqui acima você coloca as quais. Olha o pronome relativo. As quais. Aqui também você coloca as quais. Certo? Agora, veja. O pai enviou uma carta para o filho que, que estava nos Estados Unidos. Ponto. Aí sublinhe que estava nos Estados Unidos. Aí você coloca aqui, ó, o filho, o qual. Tá vendo? O filho, o qual. Pronto. E no final, você coloca observação, que eu vou ver a observação com você. Perguntou pela reflexão. É preciso, é o título. É preciso estar zenite. É preciso estender a mão para ser abraçado.
É preciso esconder o chicote para não ser açoitado. É preciso plantar uma árvore para ter sombra e frutos. É preciso rezar como se fosse morrer amanhã. É preciso trabalhar como se nunca fosse morrer. É preciso deixar o campo limpo para o plantio. É preciso deixar a mesa posta para servir ao amigo. É preciso aprender o alfabeto para poder mergulhar no reino mágico das palavras. Elas são a sua égide, a sua arma. Manuel Soares. Você entendeu que a vida é assim. E ela é, sem dúvida, a vida navega por diversos mares, enfrenta calmarias, procelas e tempestades, e assim ela vai caminhando até o último porto. Olhe, é claro que se observar em um plano, mais uma visão, você praticamente vê a mesma coisa. Se você for pronunciar também, só que a vírgula, ela vai dar uma diferença muito grande. Então faça o seguinte, chegue aqui e coloque uma vírgula, e chegue aqui e coloque uma vírgula. Pronto, aqui não há vírgula, aqui sem vírgula. Ali com vírgula, aqui sem vírgula. Veja, a oração, a vírgula nas orações adjetivas, explicativas, certo? Sempre vai aparecer com esse nome, o que, o qual, a qual. Na verdade, um pronome relativo. Então, quando eu digo vendeu as vacas, as quais são leiteiras, não me resta dúvida que esta oração aqui é uma oração adjetiva. Não vou dizer que é uma oração adjetiva. Só que eu coloquei a vírgula. Então, se eu coloquei a vírgula, eu mudei o sentido. Então, ela é um adjetivo que explica. Então, aqui, ó, ela é um adjetivo, olha, explicativa. Ô Manuel, e aqui? Aqui continua sendo também uma oração adjetiva, só que agora não explica, está o quê? Então é um adjetivo que tipo? Só existem duas, ou explica ou restringe. E a vírgula quem diz isso é você. Agora, não copie nada, para um pouquinho de copiar para você entender a semântica aqui, que é de matemática lógica aqui. Veja comigo. Cuidado, viu? A vírgula é ou não opcional? Sim, parou. A vírgula que é ou não opcional? Aqui, certo? Só que, quando eu tiro essa vírgula aqui, o sentido muda ou é o mesmo? E ali? Pronto, foi a pergunta da banca. Foi assim, sublinhou e perguntou, a retirada das vírgulas nas frases acima, aí, manteria o mesmo sentido? A primeira tem esse sentido, a segunda tem esse, foi mais ou menos assim. Então, venha cá. Pare de copiar, por favor. Vendeu as vacas que são leiteiras. Se eu puser a vírgula, significa que todas as vacas são... Acabou. Não copie para não se perder. Por isso aquela questão anterior que a gente vai fazer aí daqui a pouco. Vá agora. Vendeu as vacas que são leiteiras. Só foram vendidas. As não leiteiras, então aqui eu escolhi ou não queria vender. Ali eu nem escolhi, porque todas eram... Agora, veja agora de novo. O pai enviou uma carta para o filho. Vá, o filho o quê? Se eu puser a vírgula, veja, não copie nada agora não. Depois você copia, senão você não entende isso aqui, que é meio complexo, meio chato. Então, eu já sei que a oração aqui é um adjetivo o quê? Significa que o pai só tem, e esse filho está onde? Agora, não copie, não se perde na história. Se eu tirar a vírgula, o pai só tem um filho, ele tem mais de um. Eu posso dizer a quantidade de filhos que ele tem, mas eu com certeza ele tem mais. Agora, se eu puser a vírgula, ele só tem um. Está vendo por que eu não quero que se copie? Porque ele só tem um. Vamos lá. Fui visitar as minhas duas tias que moram no Rio. As duas tias as quais moram no Rio. Oração adjetiva. Se eu puser a vírgula, quantas tias eu tenho? Mora onde? E se eu tirar a vírgula, eu só tenho duas? Só fui visitar. As que moram, mas existem ou não outras em outros lugares? Só que eu posso afirmar quantas tias eu tenho exatamente, mas mais de duas, eu posso dizer que eu tenho. Então, com vírgula, eu só tenho quantas tias? E sem vírgula, eu tenho mais de duas. Fui visitar somente duas, mas as outras estão aí sem visitar. Então, é isso que eu quero que você entenda. Porque por copiar, às vezes a gente se perde na explicação, se perde quando vai estudar, não sabe. Então, primeiro, para ser oração adjetiva, tem que ter o que aqui? O qual, a qual, os quais, o...
Se aqui fosse os bois, os quais? Se fosse uma vaca só, a qual? Então, quando eu digo, veja essa agora, vamos pensar se você entendeu agora, vamos lá. Eu tenho uma casa, um pátio e janelas. Manuel fechou as janelas que davam para o pátio. As janelas as quais davam, se eu puser a vírgula, todas as janelas dão ou não? Se eu tirar, só fechei. Mas existem ou não outros que dão para outro lugar? Pronto, é isso aí, é lógica pura. É lógica pura. Então a questão da lógica. Com a vírgula, a casa tem ou não janela? Não, só tem janela do pátio. E se eu tirar a vírgula, estou restringindo. Só fechei. Então eu posso afirmar que existe janela ou não de outros lados. Mas quando eu ponho a vírgula, a casa só tem janela que dá. É tudo, dá para o pátio. Se eu tirar a vírgula, é porque existem janelas que dão para o quintal, que dão para a rua, que dão para o pátio. Só fechei as que dão, eu restringi as janelas. Isso é matemática, mas como é que eu vou saber? Está aí. É lógica. Lógica. É, é. Vamos lá. Pronto, faz o seguinte com vocês. Espera aí, espera aí. Não copie, senão se perde. Manuel pegou os marcadores que estavam no birô. Se eu puser a vírgula, só existe onde? Morreu. É só ali. Agora, Manuel pegou os marcadores que estavam no birô, sem vírgula. Porque existia no birô, mas eu mandou pegar somente. Eu peguei esse aqui? Não. Mas no momento que eu ponho a vírgula, significa que todos estão onde? Existe algum lugar mais? Mas se eu tirar a vírgula, é porque só existe no birô ou em outro lugar? Só mandou pegar. O do birô. Um livro. Eu tenho 3 livros. E os 3 livros estão aqui em cima do birô. Manuel, pega os livros que estão em cima do birô. Só existe aqueles que estão onde? Eu estou o quê? Estou o quê? E tem que ter o quê? Mas se eu não puser a vírgula, só existe livro no birô ou existe livros em outros locais? Mas eu fui pegar. Restringiu ou não quero pegar? Então, se eu pegar os 3 que estão no birô com vírgula, só existem 3 que estão onde? Mas se eu tirar a vírgula, eu peguei os que estão ali. Mas existem ou não mais espalhados por aí? Não. Quando eu dei aula de matemática, lógica, eu trabalhava com um raciocínio lógico do aluno. Mexer com a mente. Que eu gosto muito de matemática. Mexer com a mente, abrir a mente. É por isso que português, o meu português não é um português seco. É um português que tem uma certa lógica. É um português que tem um certo raciocínio. Não é regrinha por regrinha. Porque regrinha por regrinha ninguém aprende nada. A gente sofre por isso. Porque não mostraram a gente como deveria caminhar. Apenas jogaram a gente sem mostrar como deveria caminhar. Isso. Então, fazer uma pergunta a vocês. No momento que eu ponho a vírgula, aqui o pai só tem. Está onde? Se eu tirar a vírgula, o pai só mandou para o que estava, mas existem outros por aí. Agora, é claro, o homem, vírgula, que é um ser racional, vírgula, comete loucura. Aí eu não posso restringir, porque todo homem é o quê? Nasce, mesmo ele agindo com irracionalidade, mas ele nasce racional, porque ele separa dos outros animais. Vamos lá. O homem, vírgula, que é mortal, vírgula, comete loucura. Existe algum homem que não seja mortal ou todos são mortais? Eu posso restringir? Eu só posso o quê? Oh, minha gente, eu não posso se restringir, eu só posso o quê? Olha, tudo que eu restringo eu posso explicar, mas nem tudo que eu explico, porque, por exemplo, o homem que é mortal, você acha que existe algum homem que não seja mortal ou todos são mortais? Eu posso restringir quem não é? Não, porque todos, e se todos são, não posso restringir. Se eu não posso restringir, eu só posso explicar. Ou então, ou é uma coisa, ou é outra. O que é que vocês devem lembrar? Se vier o que e você puder trocar por o qual, você já sabe que você tem pronome o quê? Aí já sabe que a oração até aqui é o quê? Aí, se puser vírgula e sem vírgula. Pronto, só existem esses 2 caminhos. Caminho A, caminho B. Ou explica, e quem é que vai dizer isso? A vírgula. Só que quando eu ponho a vírgula, é um não valor único. Se eu tirar a vírgula, eu vou escolher o que eu quero, porque eu estou restringindo. É entender. A minha gente,
Certa vez, eu não quero que vocês fiquem restritos a nada, porque a restrição é uma desgraça do ser humano. Você ficar preso a uma restrição. O cara colocou lá um tonel lá e disse, como é que você sabe que o cara é louco? Não, pela forma como ele vai esvaziar esse tambor. Isso é que, inclusive até eu estava em São Paulo, vi isso. Aí o cara, não, botou lá uma colher, um potinho e um balde. Aí o cara disse, claro que ele vai usar o balde e ele não é louco. Não, o mais rápido é destampar. E a água vai embora sem precisar mais nem trabalho nenhum. Mas ele deu somente 3 opções: a colher, o copozinho e o balde. Ele não deu uma outra opção. Uma outra opção foi o aluno que foi buscar, a pessoa que foi buscar. Tira o tampão, vai embora tudo, acabou. Não tem nem trabalho. 2 com 2 são quanto? 4. 3 com 1. 5 menos 1. 10 menos 6. 90, 100 menos 96. 0,95 mais 0,5. Para chegar a 4, só existe 2 mais 2? Ou existem vários caminhos? Isso abre sua mente. Isso abre sua mente. Você não fica com a mente restrita, seca, sem alma. Aí. Agora, tudo tem sentido. E nunca, meu abalizado aluno, se deixe levar para o pensamento e questões negativas do outro. Erga a cabeça, vá em frente e pronto. Um certo dia, houve um concurso para homenagear o melhor sósia de Charlie Chaplin, o melhor. E escondido, Charlie Chaplin participou. Moral da história, ficou em terceiro lugar. Ou seja, ele mesmo, como não era nem ele mesmo. Então, se você for deixar levar por isso dos outros, negação, você não serve nem para ser você mesmo, porque você não é nem você mesmo. Que loucura da porra. O cara não é. O outro cara é melhor do que o cara. Como é? Ele mesmo ficou em terceiro lugar. Não. Mostra que opinião é coisa difícil. Justamente. Olhe, observação. Nas minhas palestras, eu falo muito nisso. Tanta gente chorando nas minhas palestras, velho, porque eu vou pesado nas palavras. Olha, observação. Coloca aqui. Terminou? Termine de copiar. Termine. Tem alguém copiando ainda? Tem alguém copiando ou há alguém copiando? Quando tiver no banheiro que alguém bater. Gente. Nunca diga tem gente, é pobreza. Tem gente. Há um ser humano aqui, por favor. Há um ser humano aqui. O agente junto é o ato de agir. Você, quando age, é o agente junto, é um agente policial. A pessoa, nós. O agente junto é uma pessoa, um agente é o cara que age, é o agente, é um agente policial. O agente é um agir, é o cara que age, é junto. Bem, coloca o seguinte, coloca assim, se puser a vírgula, explica. Se tirar a vírgula, restringe. Se puser a vírgula, explica. Se tirar a vírgula, restringe. Pronto. Só existem esses 2 caminhos. Ou restringe ou explica. Vou fazer uma pergunta que caiu na prova de vocês, Beatriz. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. As aves que aqui gojeiam, as aves, as quais aqui... Falei as quais ou não? Pronome, oração... Não. Primeiro, oração, adjetiva, morre. Com vírgula. Sem vírgula. Só que o poema de Gonçalves Dias não tem vírgula. Por que ele não tem vírgula? Porque ele quer dizer que existe aves em Portugal e aves no Brasil. Mas ele valoriza ou não a do Brasil? Mas existe ou não 2 tipos? Se ele estivesse explicando, só existia um tipo. Mas, na verdade, qual é o lógico? É que tenha, porque ele vai fazer uma diferença de um e valorizando a nossa pátria, a nossa terra. Por isso que é chamado de a canção do exílio, que ele valoriza o nacionalismo, o indianismo e o amor renegado. Gonçalves Dias, primeira fase do romantismo brasileiro, 1836, novembro. Bem, veja essa. Quero ver se você entende isso aqui agora. Veja. Os alunos, vírgula, que terminam o 2º grau, vírgula, apresentam dificuldade na interpretação. Se eu coloquei as vírgulas, é porque todos apresentam ou não? Não, todos que terminam o 2º grau apresentam.
Agora, se eu tirar a vírgula, são todos ou só os que terminam o segundo grau? Estou restringindo ou não? Então, só aqueles, só aqueles. Posso apagar lá? Vamos partir para lá, para não ficar muito aqui embaixo. Apagar aqui. Olha aqui mesmo. Achei ali mais bonitinho, deixa aquilo ali. Rapaz, pense numa matéria que eu gostava, era matemática. Teve uma menina que estudou comigo e a filha dela estava em português. Eu, mãe, você não ensina gramática. Não, meu filho, ele foi meu professor de matemática, então não é o mesmo cara, mãe. Era. Tem um sinal, tem. Então, pelo amor de Deus, não é. Eu vou lá e vem aqui. Professor, o senhor me ensinou qual foi o ano? 1914. Então, foi matemática. Porque agora no século XXI é sua filha que está com gramática. E eu sou estudando matemática e gramática? É. Mas como é que pode? Não sei como pode, eu sei que está pedido agora. Eu estou aí dando vocês aula aí, metido a ser professor de português, estou aí. É, mas eu gosto demais. Minha filha, eu sou bígamo, né? Eu sou casado, eu sou bígamo. Eu casei com uma matemática, tive um caso com uma língua portuguesa, e de vez em quando eu saio com a matemática, passo uma noite com ela, e a gramática diz, não, fica, eu te amo assim mesmo, sei que você vai botar meus braços, que você me depende, claro, sempre estou voltando para ela, mas de vez em quando eu pulo a cerca, porque poeticamente é liberal. Boto uma gaia nela, volto. Por quê? Machuca, é filha? É por isso que eu vou sentir saudade dessa porra dessa sala. Tem muita coisa pra tentar. Eu aprendi tanta coisa aqui nesses 10 encontros que eu não. Obrigado, pai. É. Vamos lá. Olhe, veja só. Interessante isso aqui, viu? Essa parte aqui, ó. Ó. Cuidado. Para, para isolar oração. Muita loucura. Jéssica. O nome dela é Jéssica. O nome dela é Jéssica. Beatriz, estude, por favor. É um vocativo. Beatriz, vírgula, menina Arcade, vírgula, fará a prova amanhã. Menina Arcade, Beatriz, aposto. Beatriz, vocativo. A aluna, vírgula, aluna, vírgula, que estava na sala, vírgula, saiu cedo. Eu coloquei as vírgulas. Então só existia uma aluna na sala. E ela, se eu tirar a vírgula, só quem saiu. Mas as outras, tá vendo? Quem diz isso? Tá vendo, filha? Uma coisinha de nada, né, filha? Não, muda tudo, filha. Muda tudo, viu? Uma coisinha de nada. Um acento muda tudo, filha. Sabia, sabiá e sábia. Arvore, tá metida no arvore, né, filha? Bussula, bussola, arvore, policia, historia, medico, tudo isso. Policia. É, filha. Coloque aí, ó. O réu, o réu disse o juiz. Vamos lá. Disse o juiz. Anote para depois não perder tempo. Vamos lá. Disse o juiz. Será condenado. Ponto. O aluno, o aluno enfatizou, enfatizou o mestre
enfatizou o mestre, fará prova, fará prova amanhã à tarde. Fará prova amanhã à tarde. Ponto. Sublim, disse o juiz, e sublim, enfatizou o mestre. Pronto, enfatizou o mestre. Anote isso aí. E depois vem uma observação. Daqui a pouco eu vou mostrar a diferença aqui. Viu, Yasmin? Oh. Eita. Oh. Eu tô achando meio quente. Quem é o controlador aí do calor? Pronto. O aluno, vírgula, que comanda o ar-condicionado, vírgula, está em sala. Se eu puser as vírgulas, só existe quem? Ele. Se eu tirar a vírgula, existe ele, mas é ele só. Se só ele só, eu vou obrigatoriamente usar o quê? Para dizer que só existe ele. Agora, se eu tirar a vírgula, porque existe ou não outros? Eu estou optando só por ele. Veja como é lógico. Isso aí é pau, velho. Isso vai transgredir a polícia, velho. Vai prender o preso de longe com o telefone dele. Já a algema sai voando, já encaixa nos braços, já. É assim. Quer prender o cara, liga pro cara, já está preso. Onde? Vai lá. Botamos, não, já não, estava lá na mão dele, já apareceu a algema, leva. Quem vai levar? Já abre o carro já leva controle, tudo. Não, não quer nem saber, não, velho. Você está preso com o telefone. Preso por quê? Está algemado aí, acabou-se. Bem, meu abalizado aluno, retire daqui esse nome, disse o juiz. Retire e leia. Está claro ou não? Então, isso que eu coloquei é essencial ou acessório. Pode sair. Agora, parou. Parece ou não ser um aposto? Mas, para aí, parecer não é ser. O aposto aqui traz verbo aqui. O aposto aqui tem verbo aqui dentro. Qual é o verbo que está aqui? Então, se tem verbo, é porque é o quê? Oração. Outra, não pare de copiar, senão você não entende. Por Nossa Senhora, pare de copiar, porque você fica voando. Vai ficar. Quer ver que não fica, não? Você não fica. Isso aqui, a diferença aqui, para você na hora depois de ficar perdida. A diferença aqui é que eu estou me referindo apenas a uma pessoa. A quem? Você acha que disse o juiz se refere somente ao réu ou à estrutura toda? O juiz disse o quê? Disse o quê? Que o réu. Então, disse o juiz, está ligado, qualificando o réu ou enfatizando a estrutura toda? Mas o aposto enfatiza tudo ou apenas um elemento? A diferença está aí. São três diferenças. Um não traz verbo e o outro traz. Os dois têm em comum, é ou não o termo acessório. Só que um se refere a um elemento anterior e o outro se refere à estrutura. O que é que os dois têm em comum? São enfáticos. O que é que o difere? Um tem verbo, outro não tem. Um se refere ao elemento anterior e o outro? Vamos lá aqui, vá. O aluno enfatizou o mestre fará a prova amanhã. Tira. O aluno fará a prova. O mestre enfatizou só o aluno ou a ação? A ação de quê? De fazer? Só o aluno. Agora você o aluno, vírgula. Coordenador da sala, vírgula. E aí? Estou ou não falando do aluno? Aí se eu falo do aluno é o quê? E se eu falo da estrutura toda? Oração o quê? Agora o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Vírgula. Ou ainda, vá. Ou ainda. É igual ou não é na pontuação? São acessórios ou não são? O que é que difere? Um se refere a um elemento, a outra a estrutura toda. Viu, Jéssica? Agora, a OCP, aquela traiçoeira, pode chamar de oração intercalada
ou oração interferente, viu? Pode ser também chamado de oração interferente. A OCP chama isso. Vamos aqui de novo. O aluno, vírgula, vá